Imagina sua bateria do carro durar quase o dobro e custar quase a metade do preço de hoje. Parece ficção científica, né? Mas a Tesla acabou de anunciar uma bateria tão avançada que engenheiros de outras montadoras ficaram em choque ao ver os números. Especialistas dizem que isso pode acabar com décadas de domínio dos motores a combustão. E o pior, quase ninguém está realmente preparado para essa mudança. Pois é. Enquanto você lia esse texto, uma revolução silenciosa estava sendo construída dentro dos laboratórios da Tesla. Não foi do nada. Foram anos de pesquisa, bilhões de dólares investidos, e um time de cientistas trabalhando praticamente escondido. E agora, tudo mudou. A nova bateria promete resolver os 3 maiores problemas que sempre travaram os carros elétricos: preço alto, pouca autonomia e tempo de recarga longo. Sim, os 3 de uma vez. Isso é tipo resolver 3 quebra-cabeças complicados com uma única peça. Mas aqui vai uma pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Se essa bateria realmente entregar o que promete, você trocaria seu carro a gasolina por um elétrico nos próximos 2 anos? Pensa bem antes de responder, porque o que vem a seguir pode mudar sua opinião completamente. Porque essa não é só uma atualização. Pesquisadores do setor automotivo já estão chamando isso de momento iPhone da indústria de carros elétricos. Foi exatamente assim que o iPhone mudou os celulares para sempre. Lembra? Um produto que parecia bom, virou inevitável. E o mais impressionante de tudo isso não é nem a tecnologia em si. É o que ela representa. Porque se a Tesla conseguiu mesmo quebrar essas barreiras, isso significa que carros elétricos baratos, rápidos de carregar e com autonomia gigante, podem estar mais perto da sua garagem do que você imagina. Só que tem um detalhe que praticamente nenhum canal está te contando sobre como essa bateria realmente funciona por dentro. E isso muda tudo. Então, vamos abrir essa caixa preta e entender o que realmente está dentro dessa bateria que está deixando engenheiros de cabelo em pé. A grande novidade está numa tecnologia chamada célula 4680. O nome parece complicado, mas o conceito é simples. Imagina uma pilha gigante, só que muito mais eficiente, muito mais potente e mais barata de produzir. Segundo pesquisas do setor, esse novo formato de célula pode aumentar a autonomia em até 16% e reduzir o custo de produção em até 50%. Deixa isso entrar na sua cabeça por um segundo. Metade do custo. Isso quer dizer que carros elétricos, que hoje custam uma fortuna, podem ficar tão baratos quanto um carro popular a gasolina. E não é só isso. A bateria também usa um novo processo de fabricação chamado seco, sem o uso de solventes tóxicos que as fábricas tradicionais utilizam. Isso reduz drasticamente o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, corta etapas inteiras da linha de produção. Menos etapas significa menos tempo, menos energia gasta e menos dinheiro investido. Mas aqui vem a parte que realmente assusta a concorrência. Essa bateria também consegue carregar muito mais rápido. Enquanto carros elétricos comuns levam de 30 a 40 minutos para carregar até 80%, os primeiros testes dessa nova tecnologia mostram tempos abaixo de 20 minutos. Isso é quase igual ao tempo que você gasta abastecendo um carro a gasolina e tomando um café no posto. Só que tem um detalhe curioso. A Tesla não está usando só uma tecnologia nova. Ela está combinando 3 avanços diferentes ao mesmo tempo: formato da célula, material interno e processo de fabricação. E isso é o que torna esse avanço tão difícil de copiar rapidamente. Outras montadoras levaram anos tentando isolar só um desses problemas. A Tesla, aparentemente, resolveu os 3 juntos. E se isso for verdade mesmo na prática e não só em laboratório, a pergunta não é mais se os carros elétricos vão dominar as ruas. A pergunta é: quem vai conseguir acompanhar esse ritmo? Porque o que vem agora pode impactar diretamente o seu bolso, e muita gente ainda não percebeu isso. Agora vem a parte que realmente importa para você. Porque até aqui, a gente falou de tecnologia, de células e de fábricas. Mas o que isso significa no seu dia a dia? Primeiro, vamos falar de preço. Estudos do setor automotivo apontam que, com essa nova bateria,
O custo de produção de um carro elétrico pode cair tanto que modelos abaixo de R$ 100 mil podem se tornar realidade nos próximos anos. Pensa nisso. Um carro elétrico, silencioso, rápido e sem precisar de gasolina, custando o mesmo que um carro popular comum. Isso muda completamente as contas no fim do mês. Hoje, abastecer um carro a gasolina pode custar centenas de reais por mês. Com um carro elétrico usando essa nova bateria, especialistas estimam que o gasto com combustível pode cair em até 70%. Isso é dinheiro que volta para o seu bolso. Dinheiro para outras coisas. Para a família. Para viagens. Para a vida. E tem mais um detalhe que pouca gente fala. Bateria que dura mais tempo significa carro que dura mais tempo. Os primeiros testes indicam uma vida útil bem maior que as baterias atuais, o que pode significar menos gastos com manutenção e troca de peças no futuro. Mas calma, porque antes de continuar, eu preciso te falar uma coisa importante. Esse tipo de informação, sobre tecnologia que está mudando o mundo de verdade, é exatamente o tipo de conteúdo que esse canal traz toda semana. E o que vem a seguir nesse vídeo é ainda mais impressionante, porque as montadoras tradicionais já estão em pânico com essa notícia, e isso vai afetar empregos, fábricas e até países inteiros. Se você quer continuar entendendo para onde o futuro está indo antes de todo mundo, essa é a hora de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque histórias como essa, que parecem ficção científica, vão se tornar realidade muito mais rápido do que você imagina. E eu vou continuar trazendo cada uma delas para você, em primeira mão. Agora volta comigo, porque a próxima parte é tensa. Enquanto a Tesla comemora, outras gigantes da indústria automotiva estão tendo reuniões de emergência. E o motivo vai te surpreender. Enquanto a Tesla apresentava sua nova bateria em grandes eventos, dentro das sedes de montadoras tradicionais como Toyota, Volkswagen e General Motors, o clima era bem diferente. Tenso, apressado e, segundo fontes do setor, quase desesperado. Por quê? Porque produzir bateria não é como produzir um celular novo. Você não troca a linha de produção de um dia para o outro. Fábricas inteiras precisam ser reformuladas, fornecedores precisam ser trocados, engenheiros precisam ser retreinados. Isso leva anos. E enquanto isso, a Tesla já está alguns passos na frente. Pesquisas do setor automotivo mostram que empresas que demoram para se adaptar a inovações tecnológicas correm o risco de perder participação de mercado de forma irreversível. Foi exatamente isso que aconteceu com empresas que ignoraram a chegada dos smartphones. Lembra da Nokia? Uma gigante, praticamente derrubada por não acompanhar a mudança no tempo certo. E é exatamente esse medo que está dentro das salas de reunião agora. Mas calma, porque isso não afeta só grandes executivos internos caros. Isso te afeta direto. Pensa na sua cidade. Pensa nas pessoas que você conhece que trabalham em fábricas, concessionárias, postos de gasolina, oficinas mecânicas. Uma mudança como essa não transforma só carros, ela transforma empregos, transforma cidades inteiras que dependem da indústria automotiva tradicional. E se você parar para pensar, talvez alguém da sua própria família trabalhe em algum lugar que pode ser afetado por essa virada tecnológica. Talvez seja seu pai, seu tio, um amigo seu. Esse tipo de mudança parece distante até o dia em que ela bate na porta de alguém que você ama. É por isso que esse assunto não é só sobre tecnologia. É sobre o futuro de famílias, de cidades, de economias inteiras. E aqui está o detalhe mais chocante de tudo isso. Mesmo com todo esse pânico, ainda existem riscos enormes que a própria Tesla pode estar escondendo sobre essa nova bateria. Coisas que poucos estão comentando. Toda revolução tem dois lados. E é hora de mostrar o lado que poucos estão comentando. Primeiro, produzir essa nova bateria em larga escala é muito mais difícil do que mostrar ela funcionando em laboratório. Especialistas do setor já alertaram que a Tesla teve dificuldades anteriores justamente nessa parte. Passar da fase de testes para produção em massa, com qualidade constante e sem erros. Em outras palavras, funcionar bem em um protótipo é uma coisa. Fabricar milhões de unidades, todas perfeitas, é outro desafio completamente diferente. Segundo, os materiais usados nessa bateria, como o lítio,
ainda dependem de mineração em larga escala. E isso traz uma pergunta incômoda. Será que estamos realmente resolvendo um problema ambiental, ou só estamos trocando um tipo de impacto por outro? Pesquisadores continuam debatendo isso, e a resposta não é tão simples quanto parece nos anúncios bonitos das empresas. Terceiro, existe a questão do tempo. Anúncios de tecnologia revolucionária acontecem com frequência, mas nem todos chegam ao mercado no prazo prometido. Já vimos isso antes, com outras promessas tecnológicas que demoraram anos além do esperado, ou que nunca chegaram a se popularizar como prometido. E é aqui que fica interessante. Será que essa bateria vai realmente cumprir tudo o que está sendo anunciado? Ou será que, assim como em outras vezes, a realidade vai ser um pouco diferente do hype inicial? Tem analistas que acreditam que sim, que essa é a virada real que o mercado esperava. Mas tem outros que pedem cautela, dizendo que ainda é preciso esperar a produção em massa para saber se os números prometidos realmente se confirmam fora do laboratório. A verdade é que ninguém tem certeza absoluta ainda. E talvez seja exatamente esse mistério que torna esse momento tão fascinante de acompanhar. Porque seja qual for o resultado final, uma coisa já está clara: o jogo mudou. E o que vem a seguir pode definir os próximos 10 anos da indústria automotiva mundial. Então, depois de tudo que vimos até aqui, fica uma pergunta no ar. Estamos realmente vivendo o início de uma nova era nos carros, ou só mais um anúncio exagerado que vai se perder no tempo? A resposta, pelo menos por agora, parece apontar para um caminho sem volta. Mesmo com riscos, mesmo com dúvidas sobre produção em massa, o simples fato de uma empresa conseguir reunir 3 avanços tecnológicos ao mesmo tempo: célula mais eficiente, processo de fabricação mais limpo e custo reduzido, já está forçando o resto da indústria a correr. E quando uma gigante corre, o mercado todo se movimenta junto. Outras montadoras já estão acelerando seus próprios projetos de bateria. Governos de vários países já discutem incentivos para acelerar a transição para carros elétricos. E consumidores, cada vez mais, estão de olho esperando o momento certo para trocar de carro. Isso significa que, nos próximos anos, é bem provável que você veja carros elétricos mais baratos chegando ao mercado. Tempos de recarga cada vez mais parecidos com abastecer combustível. Mais opções de modelos, de marcas diferentes, competindo de verdade. E o mais importante, essa não é só uma notícia sobre carros. É um sinal de como o mundo está mudando rápido, mais rápido do que muita gente imagina. Hoje é bateria de carro. Mas pensa em quantas outras áreas, energia, casas, celulares, até hospitais, podem ser transformadas por avanços parecidos com esse. E é exatamente por isso que esse canal existe. Para te mostrar essas mudanças antes que elas cheguem na sua vida de surpresa. Porque, no próximo vídeo, eu vou te mostrar uma tecnologia que pode ser ainda mais chocante que essa bateria. Algo que está sendo testado em segredo e que pode mudar completamente a forma como vamos viajar pelo mundo nos próximos anos. Se esse vídeo abriu sua mente para o que vem por aí, deixa o like, comenta o que você mais achou surpreendente, e não esquece de se inscrever, porque o futuro não vai esperar você se preparar. Ele já começou.